Então, pessoal, quem já está nas salas, estamos aguardando completar 10 minutos até que as pessoas chegam, se acomodem, vão replicando esse convite. Chama o pessoal da saúde, que são os responsáveis por alimentar os sistemas estruturantes, da onde serão buscadas as informações para o cálculo. Vamos fazer uma força-tarefa, porque neste ano será o último momento que a gente vai falar desse IMQS, porque os próximos eventos que faremos vão ser focados na reforma tributária, então não necessariamente no ICMS, porque já é o terceiro ano que a gente vem falando das mesmas coisas, a gente vem falando da importância desses coeficientes, da importância dessas informações geradas como insumo desses cálculos. Então, a gente presume que não é um assunto desconhecido das prefeituras. Mas, como todo ano tem uma coisinha ou outra, uma atualização de sistema ou uma funcionalidade diferente, a gente busca os técnicos do Estado, lembrando que todos eles, de forma em geral, têm nos auxiliado, têm nos orientado a mostrar qual é o melhor caminho para o município, para que a gente siga com um resultado razoável para bom ou para ótimo. Então, por isso que a gente está com vocês. E outra coisa, nós já fizemos o da agricultura familiar, já fizemos com a SEMA, com a Gilmar e a equipe dela, e agora estamos fazendo com a SES. Amanhã será com a educação. A semana que vem vai ser sobre o IMEA, que é com a Cefaz, e também o IMINFRA, que é aqui com a nossa equipe mesmo, da MM. Então, a gente está fazendo esse ciclo do IPM, lembrando que da Cefaz são dois coeficientes, que é o coeficiente do IMINFRA, desculpa, do IMEA e também do VA, que é o valor agregado, que é o divino que sempre nos auxilia nisso daí. Então, a gente vai continuar apresentando todas as vertentes desses coeficientes, para que vocês trabalhem isso de uma forma mais segura, ok? Então, geralmente a gente solicita ao pessoal de sistema, de assessoria, que trabalha os coeficientes do ICMS, que reforce os seus convites com as equipes, que reforce também o convite dentro da empresa. Lembrando que essas empresas, embora privadas, nós as olhamos com muito carinho e responsabilidade e atenção, porque são essas empresas que estão somando com vocês, dividindo a agonia nas bases. Então, essas empresas estão conosco também, somando esforços, né, para que a gente vai, todo mundo de mãos dadas aí, para que a gente caminhe de mãos dadas diante de um resultado satisfatório para o município. Eu pergunto a Débora da CEPLAG, não sei se ela está conosco nessa live, eu acho que não deu tempo dela entrar ainda. É o Predinho Verde. É o Predinho Verde. Eu estou ainda. Não, não, eu estou aqui no próximo hora. Bom, estamos com 71 pessoas. Não esqueçam de assinar a lista de presença aí no chat. Sim. É bom ver que aqui, olhando aqui pelo chat, nós temos pessoas do estado todo, tanto o pessoal do norte, quanto o pessoal daqui da Baixada de Cuiabá, quanto o pessoal do Araguaia, o pessoal do centro. Nós temos todo mundo, todas as regiões sendo representadas. Bom, já completamos 10 minutos. O Zé Antônio está aqui conosco na sala. Ele vai mencionar, dar as boas-vindas e mencionar qual é a nossa programação. E logo na sequência a gente continua, ok? Com você, Zé Antônio. Boa tarde a todos. Quero aqui mais uma vez agradecer pela participação dos senhores. É sempre uma alegria vir nesse espaço, um espaço que já caiu aí na agenda, na cultura dos técnicos das prefeituras de Mato Grosso, e é onde nós trazemos sempre, né, esses assuntos relevantes do dia a dia. E hoje nós vamos discutir a área da saúde, como a nossa coordenadora já passou rapidamente a agenda. A partir de agora, a gente vai estar falando de temas importantes, cada dia um tema aí que tem a ação
do IPM, né, para poder ser discutido e receber essas orientações técnicas. Mas hoje eu venho aqui, além de saudar os senhores, para fazer um convite muito especial. Nós estamos começando o ano de 2026 com várias atividades essas de formação. Nós iremos no nosso site, no site da MM, divulgar essas agendas, mas agora, para o mês de março, nós já temos no dia 25, 26 e 27 o grande encontro de municípios. E aí me perguntam, mas mais um ano? Sim, nós vamos fazer mais um ano. Esse ano será no Centro de Eventos do Pantanal e é encontro dos municípios. Até 2 anos atrás, nós realizávamos encontro de prefeitos, mas nessa gestão, o entendimento da diretoria é de que quem faz a gestão pública acontecer nos municípios são os técnicos, os secretários, né? Aquele servidor que está lá na ponta e que no dia a dia ajuda a fazer com que a gestão pública municipal aconteça, né, dentro dos municípios. Então, é encontro de municípios. E nós teremos nesse encontro, que vai ser dia 25, 26 e 27, vários temas importantes, além de palestras, oficinas, orientação, formação. Nós teremos ali também todo o pavilhão de expositores, com serviços, produtos que ajudam no dia a dia a gestão aí no município. Então, quero fazer esse convite especial a todos vocês. Logo no mês de abril, nós já teremos uma capacitação, uma formação técnica para a área de fiscalização tributária. Aí temos toda uma agenda voltada à área de meio ambiente, regularização fundiária. Nós teremos também eventos voltados à área da assistência social, que está programado para 2026, falar sobre a aplicabilidade dos recursos da assistência social. Estamos em parceria com o Colegiado de Secretários Municipais de Saúde para realizar esse ano também 3 grandes capacitações, a exemplo do que aconteceu no ano passado, juntamente com a Escola de Saúde do Estado de Mato Grosso, nossa grande parceira. Então, nós estaremos, então, em 2026, aproveitando aí que serão as eleições gerais, nós vamos pegar aqui os nossos técnicos dos municípios e ofertar qualificação, formação, né, a construção conceitual de áreas específicas, né, que a gente tem aí novidades na legislação. E o nosso interesse é fazer com que cada dia mais a sua mesa de trabalho esteja próxima da MM. Eu sempre falo que a MM é a extensão da sua mesa de trabalho. E o nosso trabalho tem sido esse: aproximar o nosso dia a dia, auxiliar você em temas que de repente pode ser complexo, mas pela capilaridade da MM, a gente consegue assessorar, auxiliar, levar informação, aproximar técnicos que de repente você não tem contato, a gente consegue fazer essa ligação, esse contato. Então, utilizem o serviço da MM. E todas essas informações que eu estou falando aqui rapidamente, os senhores podem acessar no nosso site www.amm.org.br. Ali você tem todas as informações, inclusive as inscrições agora para o encontro de prefeitos, você vai encontrar lá no nosso site. Toda a programação e o link que vai te direcionar para a inscrição do evento. Tá bom? Uma boa tarde, um bom trabalho a todos. Em abril. Tá, em abril nós voltamos com a capacitação na área de fiscalização tributária. Vai ser logo no final da primeira quinzena e a gente vai estar divulgando. Para agora, eu gostaria de pedir aos senhores que não esquecessem de fazer o registro de presença. Aqui no chat o senhor vai encontrar o link da lista de presença, tá? Registre ali a sua participação, né, para validar as tratativas dessa live. Toda live que é realizada pela MM, ela é registrada, ela é feito trabalho de melhoramento, né? Eu não sei falar o termo correto, mas a gente coloca em condições de subir para o nosso site ou para o nosso canal no YouTube. Então você também pode depois tirar as dúvidas, pesquisar lá as pautas que foram discutidas. Mas é importante que você esteja aqui para a gente construir ideias. No final, nós abriremos para perguntas e respostas, caso alguém queira fazer, e juntos construirmos aí a pauta dessa live. Boa tarde, muito obrigado a todos e um bom trabalho. Obrigada, Zé Antônio, pela sua fala, por repassar qual é a programação que temos. Foi muito bem lembrado sobre a questão que nós, além do nosso encontro, nós teremos um outro momento que é sobre a reforma tributária, especificamente aos auditores fiscais. Lembrando que neste evento do Encontro de Municípios é muito importante que quem faz parte do comitê
gestor do IBS estadual, esteja conosco. Nós vamos fazer um outro convite, vamos mandar um vídeo para vocês. Estamos conversando com os prefeitos para que autorize a vinda do pessoal que está no comitê gestor para vir fazer parte. Bom, vamos agora ao nosso curso, né? Nós estamos já em sala com o pessoal da SES, mais uma vez, Alessandra, Patrícia e Vanessa, a gente agradece muito, muito, assim, carinhosamente essa predisposição de vocês, porque por mais que a gente consiga orientar os municípios, a gente nunca vai chegar no nível de aperfeiçoamento que vocês têm. Porque vocês, além de ser os técnicos responsáveis, vocês operam essas informações de forma que serão os responsáveis que vão passar essas informações para a CEPLAG e para a CEPAS para efeitos de cálculo do índice preliminar. Então, nessa condição, nós nunca vamos chegar no nível de perfeição que vocês têm para orientar os municípios. Então, mais uma vez, assim, a gente agradece muito, carinhosamente, por toda essa disposição de vocês. Então, aqui nós estamos com 99 acessos. Lembrando, meninas, que esses acessos não são apenas pessoas físicas, podem ser um grupo de pessoas que estão acessando dentro das corporações das prefeituras. Então, muito obrigado, a gente agradece. O assunto hoje é IMQS. Muito obrigada e está com você, Alessandra, Patrícia e Vanessa, a palavra. Muito obrigada. Olá, boa tarde a todos. Vamos colocar então a nossa apresentação. Todos conseguem visualizar o modo apresentação? Sim, tá ok aqui. Então, nós vamos falar hoje desse índice de participação municipal do ICMS, mais voltado para a questão da saúde, né? Que é o Índice Municipal de Qualidade da Saúde, o IMQS. Aqui estamos falando pela Secretaria de Estado de Saúde, pela Superintendência de Atenção à Saúde e Superintendência de Vigilância em Saúde. Eu me chamo Alessandra, estou gerente de monitoramento da atenção primária, dentro de uma área técnica de coordenadoria de atenção primária, lá na Superintendência de Atenção à Saúde. E o nosso trabalho, ele é em conjunto, né? Vocês vão ver aí que tem vários indicadores que nós vamos falar e envolve várias áreas diferentes. Não estamos com o time completo hoje, mas vamos fazer o possível para fazer os esclarecimentos, né? A todos aqui. Já agradecemos de antemão a participação dos secretários, gestores, administrativos, prefeituras, né? Dizer que dentro do possível a gente está à disposição. Bom, a nossa proposta aqui hoje é falar um pouquinho da base legal, que é do IMQS, que aborda toda essa questão da participação dos municípios, né? Os nossos indicadores da saúde que fazem parte desse índice, as ações municipais que podem contribuir para a melhoria desse índice, né? Desses indicadores, e ao final falar um pouquinho dos cálculos do IMQS. Só lembrando, a maioria de vocês já conhece um pouco, mas só para a gente relembrar, né? Tudo isso começou lá atrás, em 2022, com a Lei Complementar 746, né? Que estabeleceu aquelas normas relativas ao cálculo do índice de participação dos municípios, né? E aí, nesse montante da arrecadação do ICMS, alguns percentuais são diferenciados, né? Sendo que no início, essa lei complementar trazia que para os resultados da saúde seria 4% do valor total de arrecadação do ICMS a ser repassado para os municípios. Só um minuto. Pessoal, vocês conseguiram ouvir ela claramente ou travou para vocês também? Aqui está tudo ok. Não sei se está travando aí para mais alguém. Acho que está ok. Ah, então tudo bem. Então, agora, a partir do exercício de 2026... Alessandra, se você puder falar mais alto, porque está um tom um pouquinho mais baixo. Tá. Então, a partir do exercício de 2026, os resultados de saúde passou para 5%, né? Antes era 4%, então aumentou
para 5%. Ainda dentro da base legal, só melhorando aqui a gente também tem o decreto 1514, né, de 2022 também, que ele regulamenta essa lei complementar. Ele trouxe mais, ele detalhou mais os cálculos do índice de participação dos municípios do estado de Mato Grosso. Agora, especificamente para a saúde, o marco legal são essas portarias aqui. A portaria 387 de 2023, onde se estabeleceu os imunizantes do calendário nacional de vacinação para crianças com até 2 anos de idade, né? Então, a gente tem um indicador de cobertura de vacinação infantil e a gente precisava, naquele momento, delimitar quais eram essas vacinas que iriam compor esse indicador. E por isso, então, foi feita essa portaria. O decreto 317 de maio de 2023, com relação à questão das doenças endêmicas, né? É composto pela hanseníase e pela tuberculose, mas naquele momento os municípios se organizaram e pediram para que fosse apenas um desses agravos, né? Então, no começo disso tudo, a gente fez o cálculo com base somente na hanseníase, e agora a tuberculose já faz parte, desde o ano passado, já desses cálculos. Então, só para a gente lembrar o que mudou conforme as disposições legais. Tinha mais um aí. É isso. Então, assim, agora a gente fala dos indicadores que compõem esse índice municipal de qualidade na saúde. Um deles é a cobertura de atenção primária, o indicador de proporção de internações por condições sensíveis à atenção primária, a proporção de cura de hanseníase e tuberculose e a cobertura vacinal. Então, agora a gente vai falar de cada um deles e como que a gente pode fazer para melhorar esses indicadores e, consequentemente, os resultados da saúde. Só lembrando, né, para a gente ter atendimento, para a gente fazer saúde no território, a gente precisa de equipes de atenção primária realizando esse atendimento, e para isso a gente precisa ter uma boa cobertura de atenção primária. Então, o que é essa atenção primária que nós estamos falando, né? Esse conjunto de ações de saúde, tanto individual quanto coletiva, que envolve promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação e redução de danos e até cuidados paliativos e vigilância em saúde. Tudo isso realizado por uma equipe multiprofissional a uma população num território definido, né? Como a equipe está no território, ela pode ser a porta principal de entrada, né? Porque ela tem maior acesso, maior capilaridade, está distribuída no município, e ela deveria ser o centro de comunicação da rede de atenção, né? Ela coordena esse cuidado, ela ordena essas ações para os serviços de saúde em rede. Então, essa pessoa que é atendida lá na atenção primária, ela vai para um centro especializado, mas ela volta, porque ela mora naquele território e ela pertence àquela, ela tem um vínculo com aquela equipe, é o cuidado continuado, né, integral, com vínculo, coordenação do cuidado e integralidade. Então, essa atenção primária, ela pode ser altamente eficaz e eficiente, e já tem alguns estudos mostrando isso, né? Que existe um custo-benefício com relação aos cuidados na atenção primária, que eu posso gastar menos aqui do que com internações hospitalares, com hospitalização. Então, se eu consigo prevenir a doença, se eu consigo tratar ela no início, se eu consigo acompanhar essa pessoa que tem uma doença crônica para ela não agudizar, eu vou gastar menos com internações hospitalares. Então, precisa haver uma boa cobertura de atenção primária para a gente ter uma saúde de qualidade. E aí, como é que está isso no Estado hoje, né? Trazendo assim a nível de Estado. A gente pode ver que desde 2015 a gente vem crescendo com essa cobertura de atenção primária. Aqui são equipes de saúde da família mesmo e equipes de atenção primária.
Então, a gente vem crescendo, aí a gente vê que no ano de 2023 nós tínhamos uma cobertura estadual de 84,9%, e em 2024 isso subiu para 99,01%. Por quê? Mudou o método de cálculo pelo Ministério da Saúde, é esse que a gente segue, porque antes era baseado no cadastro dos usuários da equipe, e agora o indicador ele é baseado no potencial que essa equipe tem de atendimento. Então, é por isso que ele aumentou tanto. Não é que aumentou tanto o número de equipes, mas como cobertura ele ficou bem maior. Esse número cai um pouco para 2025, porque a base de cálculo de 2024 é baseado na população IBGE 2022. Então, estava bem atrasada. Aí, quando foi para 2025, essa população ela foi atualizada para 2024, né? E isso aumentou bastante o número de população, por isso que aparece em queda aqui. Mas, no geral, a cobertura está muito boa, inclusive nos municípios, por conta desse cálculo. Então, o que é para o Estado é para todos os municípios, então todos subiram. Mas quais seriam as ações, então, municipais para esse indicador de cobertura de atenção primária, né, para os municípios? Né? Quais seriam essas ações? Os gestores municipais já sabem, mas a gente está sempre lembrando, né? Começa pelo credenciamento de equipes. É preciso ter equipes atuando no território para que a gente tenha uma boa cobertura na assistência. Hoje já é mais facilitado a solicitação de credenciamento, tem um sistema do Ministério da Saúde, então, assim, não está mais tão difícil. Também a gente tem um cofinanciamento federal e estadual, então, quando a gente credencia que o município passa a receber um valor, um recurso do Ministério da Saúde e também do Estado. Para isso, eu preciso estar com tudo em dia nos sistemas, né, para estar recebendo em funcionamento e para estar recebendo esses valores, o que mantém essas equipes, né. Outro ponto importante de ação para o município é o acompanhamento da produção dessas equipes nos sistemas de informação. É com base nessa produção que o Ministério da Saúde faz o pagamento e nós, Estado, acompanhamos e também fazemos o pagamento, né. Então, não adianta só eu fazer, atender, mas não registrar minha produção, né? Outro ponto importante também que pode auxiliar nesse indicador são a adesão a alguns programas federais, né? Então, por exemplo, o programa Mais Médicos é uma maneira de eu garantir o médico na equipe, em locais que a gente tem mais dificuldade de contratação de médicos, né? Então, ele é puxado pelo Ministério da Saúde. Equipe de atenção primária ribeirinha, equipe de atenção primária regional, tudo isso conta nesse indicador de cobertura de atenção primária. Então, resumidamente, as ações municipais para esse indicador seria isso. E aí, agora a gente fala um pouco do indicador de proporção de internações por condições sensíveis à atenção primária, né? Esse é um indicador que, na verdade, seriam agravos à saúde cuja morbidade e a mortalidade poderiam ser evitados, em parte ou na sua totalidade, pela presença de serviços efetivos, né, num determinado período, num determinado momento. Então, assim, esse é um indicador que quanto menor, melhor, né, porque quanto menos internação é sinal de que eu estou dando conta de fazer esse tratamento, esse cuidado lá na atenção primária, evitando que essa pessoa esteja hospitalizada, né? Então, uma atenção primária forte, ela é associada a melhores resultados de saúde, né? Menor mortalidade e menor utilização de hospitalizações evitáveis. Então, se eu tenho um problema de garganta e eu consigo tratar ele logo no início, eu evito que aquela pessoa piore e esteja internada no hospital. Então, assim, esse rol de causas, né, da interação por condições sensíveis, ele segue não a lista brasileira de internações por condições sensíveis na sua forma completa, mas ele segue uma portaria que seleciona dentro dessa lista, ele seleciona quais seriam essas condições sensíveis, né, para evitar as internações. Então, por exemplo,
diarreia, alguns casos de pneumonia, por exemplo, aquele caso de hipertensão que acaba agudizando e acaba internando, né? Então, se você tem uma atenção primária que consegue acompanhar essa pessoa que tem uma condição crônica e ela está estável, ela não vai agudizar, ela não vai precisar de um atendimento hospitalar, né? É nesse sentido, então, que esse indicador pode contribuir. E ele mede também o acesso da população a esses serviços, né? Então, não adianta só eu ter cobertura se eu não tiver qualidade de atendimento. Então, uma das formas que a gente tem de medir é se essa população está tendo acesso, né? Então, não adianta também eu ter equipe lá e eu não ter uma agenda disponível, eu não ter um médico no dia, ou eu não acolher essa pessoa naquele momento, né? Então, tudo isso, esse indicador pode estar medindo. Por isso que ele é importante, né, para ele verificar a capacidade de resolução da atenção primária, né? Identificando os problemas de saúde que necessitam de melhoria. Como é que está esse indicador no nosso estado, né? Então, a gente vê que desde 2010 ele tem havendo uma queda, né? Aí a gente observa que em 2021 essa queda foi maior, porque era um momento de pandemia e as pessoas estavam sendo internadas por outros motivos, no caso a Covid, e não por internações por condições sensíveis, né? Então, em 2022 isso aumentou um pouco, 23 aumentou mais, e agora a gente está em queda de novo, porque está normalizando, né, todo aquele processo que a gente passou pós-Covid, a gente ficou focado nas questões agudas, e agora a gente está entrando nos eixos de novo. E assim, quais seriam as ações municipais que poderiam contribuir para a questão deste indicador de internações por condições sensíveis à atenção primária? Lembrando que quanto menor, melhor, né? E para efeito de cálculo, lá no resultado de saúde, para medir esse IMQS, lá o cálculo ele faz de uma forma que todos os outros é maior, né? Mas aí ele parametriza para que fique tudo dentro dos conformes, porque é uma soma, uma divisão e dá tudo certo no final, né? Então, assim, para melhorar esse indicador, primeiro, eu preciso da cobertura de atenção primária, porque sem profissionais, sem unidades de saúde, eu não consigo fazer a assistência, né? Eu preciso ter acesso, então essa população precisa de um acesso, de uma agenda, de uma equipe que tenha parte dessa agenda para demanda espontânea e parte dessa agenda para uma ação programada. Ela precisa ser um pouco flexível para que eu possa garantir acesso a condições que às vezes não estão programadas, né? Então, eu não posso ter a rigidez de só um dia para gestante, e se aparecer alguma outra pessoa, não posso atender. Então, precisa ter esse acesso, essa flexibilidade. A territorialização também é bem importante. Quanto mais a equipe conhece essa população, mais ela vai conseguir planejar, programar e fazer esse atendimento mais adequado. Então, eu vou selecionar na minha população quais são as pessoas de maior risco e essas eu vou acompanhar mais de perto. E tem aquela população que está com a saúde estável, é só a promoção da saúde, mas aquelas que precisam de mais cuidado, a gente acompanha com maior periodicidade. Aí eu evito que essas pessoas piorem de saúde e precisam internalizar, né? Com relação à resolutividade, né? A equipe precisa ter processos de trabalho bem definidos, planejamento, fazer reuniões de equipe, discutir casos. Para isso, a equipe precisa se organizar num período, a população precisa estar informada que a equipe precisa desse tempo, o gestor precisa compreender que há necessidade desse planejamento, porque a atenção primária ela não é só consulta, ela não é só o atendimento, tem todo o processo de trabalho que a gente precisa conversar, precisa ter momentos de educação permanente com a equipe também, os ACS precisam desse apoio, os técnicos de enfermagem, então eles podem fazer essas trocas também de apoio entre eles. É uma equipe trabalhando em prol da população, né? A atenção primária ela não faz ações isoladamente, ela precisa de todo um apoio terapêutico e diagnóstico. Então, assim, laboratório,
No caso das arboviroses, que a gente precisa disso com maior rapidez. Então, ela precisa desse fluxo, desses acessos, desse apoio, né, para que ela também seja mais resolutiva. E, principalmente, também a comunicação com essa rede de atenção. Ela precisa se comunicar, esse paciente precisa ir ao CAPS, mas ele vai retornar para a unidade básica de saúde, porque ele está vinculado nesse território. Então, ela precisa ser matriciada, ela precisa também se comunicar com os demais pontos da rede de atenção, para que haja esse cuidado da maneira ideal, né? Então, eu falei aqui de 2 indicadores, agora eu vou passar para as colegas falar dos demais. Olá, boa tarde. Meu nome é Patrícia, sou da área técnica da Vigilância Epidemiológica em Hanseníase. Um dos indicadores que foi estabelecido, né, para esse índice das doenças endêmicas foi a proporção de cura de hanseníase entre os casos novos de diagnóstico nos anos das cortes. Então, nós estamos trabalhando referente ao ano de avaliação 2025, né, mas são casos que foram diagnosticados, né, no ano de 2023 e 2024. O objetivo desse indicador é avaliar a qualidade da atenção e do acompanhamento de todos esses casos que foram diagnosticados na atenção primária, na unidade de saúde, né? Porque tanto é que a gente, eu sempre tento lembrar aqui que quando a gente faz aquela Alessandra acabou falando, que a gente precisa aumentar essa capacidade dessa unidade de saúde. Quanto melhor for essa unidade de saúde, quanto mais fortalecida ela for, então a gente vai conseguir fortalecer, né, todos os agravos que a unidade de saúde atende, porque a proporção de cura, ela acompanha todo o paciente, desde o diagnóstico, tem que ser acompanhamento mensal, ser notificado no sistema que é oficial, que é o nosso SINAM, e até ser curado, tá? Então, por isso que foi escolhido esse indicador, porque perpassa por todo o caminho que o paciente vai ser diagnosticado, tratado e curado. Como eu comentei antes, né, que são o indicador que é o ano de avaliação em 2025, que a gente pega pacientes que foram diagnosticados em 2023, que são pacientes multivacilares, e pacientes diagnosticados em 2024, que são pacientes paucivacilares. Esses dois perfis de pacientes terão que ser curados até 31 de dezembro do ano de 2025, que é o nosso ano de avaliação. Aqui nós colocamos o cálculo, aqui é estadual. O que a gente consegue identificar nesse gráfico, né? Que nós estamos, o estado de Mato Grosso, abaixo de 75%, ele é considerado precário. E o que quer dizer? Que a gente não está, a unidade de saúde lá no município não está conseguindo acompanhar todo o paciente em todo o seu tempo de tratamento. Então, nós precisamos fortalecer tanto o diagnóstico, o acompanhamento mensal desse paciente e o fechamento dele, né, como cura, né, ou cura, porque tem vários tipos. O encerramento ele pode ser por cura, por óbito, por transferência. Mas o que a gente faz aqui através do Tabuin, a gente faz seleções, né, de campos, a gente só puxa os que foram diagnosticados e curados nesse intervalo, né, de 2023 até 2025. Tá? Então, agora... Nós vamos estar falando agora um pouquinho sobre o nosso indicador, né? Primeiramente, boa tarde. Eu me chamo Vanessa e estou na área técnica, né? Responsável pela tuberculose, juntamente com a Simone e com a Lúcia. Nos foi incumbida essa missão, né? De estarmos trazendo estes indicadores e apresentando e tirando dúvidas, né? Caso vocês tenham, né? Referente a como funciona, né? Para fazer e tirar esses dados. O nosso indicador da tuberculose é a proporção de cura dos casos novos de tuberculose de todas as formas, tá?
Da mesma forma como a hanseníase e a tuberculose também, o ano de análise vai ser 2025, porém são casos que foram iniciados, né, foram casos diagnosticados em 2024, tá? Pode passar. E nós trouxemos alguns gráficos, né, que foram atualizados com base nas informações que a gente tem. A nossa fonte, né, de informação, ela vem pelo Sinan. Esses dados eles foram atualizados agora recentemente, dia 9/3, né? Tem então 4 dias, 3 dias atrás, que a gente tirou esses dados, tá? Como vocês podem perceber, em 2020, né, durante a pandemia, nós tivemos ainda um aumento, ali teve um leve crescimento, mas ao mesmo tempo, muitos casos ainda foram subnotificados, porque como falava muito sobre o Covid, muitas outras condições patológicas ou outras doenças, elas foram, né, deixadas um pouco de lado. E assim a gente conseguiu observar que nos próximos anos ainda veio acontecendo uma queda, né, dos índices de cura, que a gente pode observar hoje, né, atualmente, o ano 2025, que nós estamos analisando, nós estamos com um percentual de 55,4% de casos que curaram. Isso nós estamos falando que são casos novos de tuberculose, mas são de todas as formas, tá? E ela não tem a necessidade de estar confirmando laboratorialmente. Nós temos outros indicadores que cada indicador ele tem a sua forma de discriminação e a sua forma de análise. E ao meu ver, essa é uma das formas mais simples, né? Ou seja, são casos novos, o paciente ele só pode ser caso novo somente uma vez, tá? Então, se ele já entrou em contato com a medicação, se ele já iniciou um tratamento em algum outro momento, ele não é mais caso novo. Ele só vai ser caso novo somente uma vez. Então, nós estamos falando de casos novos ou pessoas novas que estão iniciando o tratamento de tuberculose, e nós temos várias formas. Nós temos a forma pulmonar, que é a que transmite, a forma extrapulmonar, que é em outros órgãos, né, seja miliar, seja geniturinária, ou também a que é a pulmonar mais extra, que pega tanto a região pulmonar como outros órgãos. Mas quando a gente fala deste indicador em específico, nós estamos falando de todas as formas de tuberculose, tá? E outro indicador, né, percentual que tem chamado bastante atenção para nós durante as nossas análises é referente ao abandono. Nós observamos que o abandono teve um aumento e nós temos uma linha de tendência que está também apontando ainda para um aumento, continuar aumentando o número de pessoas que estão abandonando o tratamento, né, acontecendo uma interrupção do tratamento. E isso tem sido prejudicial também para o alcance desses indicadores. Aqui é uma observação, né, que fala tanto da tuberculose como da hanseníase, que fala que a nossa base de cálculo ela é tirada por base do Sinan, tá? As informações elas são do Sinan. A informação que chega no Sinan não somos nós que alimentamos essas informações, tá? Essas informações, a atenção ela vai alimentando juntamente com a vigilância do município, ela sobe as informações para os escritórios regionais e os escritórios regionais sobem essas informações para nós no nível central. Então, a cada atualização de lote e envio de lote dos dados, nós recebemos essas informações via Sinan, tá? Por DBFs. E assim a gente consegue fazer toda a tabulação e os cálculos daquilo que é necessário ou daquele indicador que a gente quer estar investidor. Tem outra coisa, acrescentando aqui, em relação ao boletim de acompanhamento. Isso a gente só consegue verificar aqui se vocês atualizarem mensalmente, porque senão vai chegar sempre faltando informações. Então, por isso que o paciente tem que ser acompanhado mensalmente na unidade, ser preenchido esse boletim de acompanhamento, tanto da tuberculose como hanseníase, e inserido. Né? Quando a unidade de saúde preenche o boletim de acompanhamento, tem que retornar esse boletim para a vigilância municipal, e a vigilância municipal vai inserir essas informações através do boletim de acompanhamento do Sinan. E esse lote vai sendo salvo e sendo transferido para cada ente, né? Da unidade de saúde, da vigilância municipal, para o escritório regional e do escritório regional para o nível central. Algumas ações municipais que nós elencamos aqui,
que é muito parecido, tanto hanseníase como tuberculose, elas trabalham, assim, bastante próximo, tá? É uma outra coisa diferente, mas a maioria a gente trabalha junto, essas ações municipais. Realizar o tratamento adequado em tempo oportuno, né? Então, precisamos qualificar as unidades de saúde para ter o diagnóstico, ter esse acompanhamento para chegar à cura, né? Quanto mais cedo a gente diagnosticar, melhor vai ser a cura, menos reações adversas, menos transtornos esse paciente vai ter, tanto de hanseníase como de tuberculose. Gerar o boletim de acompanhamento mensalmente, né? Porque para a gente, nós aqui do nível central, a gente só tira as informações que vocês, o município, colocou. Então, precisa gerar o boletim mensalmente e registrar essas informações mensalmente dentro do SINAM. Realizar rotina de duplicidade trimestralmente. Essa rotina de duplicidade, o que pode ser? Né? É o paciente que foi registrado 2 vezes ou dentro da mesma unidade de saúde, ou em 2 unidades de saúde, de repente ele foi transferido para outra unidade, e na outra unidade ele colocou como caso novo. Tanto hanseníase como tuberculose, caso novo, é só uma vez na vida. Então, você é um paciente caso novo, virgem de tratamento, então ele vai ser inserido como caso novo só uma vez. Não é porque ele transferiu de uma unidade 1 para a unidade 2, que ele vai ser caso novo na unidade 2, porque está chegando ali. Né? Vai dar continuidade em relação à ficha da unidade 1. Tá? Então, essas são informações que a vigilância, tanto aqui do nível central, como a vigilância do escritório regional, pode auxiliar essas informações para o município, né? Porque qualquer dúvida que tem para inserir informações, o município tem esse apoio, primeiro, do escritório regional, e se o escritório regional não conseguir atender, aí o escritório regional envia para a gente e a gente dá todo esse apoio. Então, vocês não vão ficar desassistidos em relação a isso. Acolher o paciente e garantir adesão ao tratamento, né? Porque é um tratamento igual a hanseníase, é um tratamento longo, né? Normalmente, a maioria dos tratamentos são 12 meses, chegando até 18 meses de tratamento. Um ou outro que sai um pouco, que pode evoluir com uma resistência, pode evoluir com uma falência terapêutica. Então, esses pacientes serão encaminhados para as referências, tá? Mas, fora isso, o paciente tem que ser bem acolhido na unidade de saúde, né? Porque toda vez que o paciente foi diagnosticado, ele volta mensalmente na unidade de saúde, não apenas só para pegar a medicação. Ele tem que passar por uma consulta de enfermagem e uma consulta médica também, porque tem que escutar o que o paciente está sentindo. Porque qualquer reação adversa ou reação rancênica, o paciente ser melhor conduzido na unidade de saúde, porque a porta de entrada de um paciente, tanto de tuberculose como de hanseníase, é na unidade básica de saúde. Então, para dar toda assistência, tá? Zé, acrescentar algo? Só complementando a questão da duplicidade, como a Patrícia já falou, nós realizamos uma rotina de acompanhamento trimestral, tá? A gente chama de rotina de monitoramento. Então, a cada 3 meses, nós encaminhamos um relatório de como está a situação do escritório regional e os municípios de sua abrangência, tá? Então, a gente realiza toda uma análise, nós encaminhamos diversas listas e planilhas com as relações nominais, os casos que precisam ser encerrados, os casos que precisam ser corrigidos, e nós fazemos isso trimestralmente, tá? A cada 3 meses nós fazemos esse envio. Referente ainda à duplicidade, o que acontece? A duplicidade ela ocorre quando há mais de uma ficha de notificação. E por que a gente fala sobre a rotina de duplicidade ser tão importante? Porque se o paciente, como a Patrícia já falou, ele sai da unidade A e ele vai para a unidade B, nós precisamos saber se é continuidade de um tratamento
ou se são tratamentos diferentes, ou seja, ele iniciou uma vez o tratamento, sumiu, abandonou, encerrou por óbito ou cura, ou se ele continuou o tratamento e foi apenas uma transferência. Para a tuberculose, nós temos um período, né, de até 30 dias a pessoa sem medicamento para que seja considerado um abandono. No caso nosso, né, enquanto tuberculose, nós temos visto que às vezes o paciente ele era para estar sendo acompanhado semanalmente, né, pelo menos uma vez ao mês ele estaria ali, ou diariamente ou semanalmente, e ele não tem ido na unidade. E infelizmente muitos pacientes estão chegando a abandonar. E aí, no nosso caso, referente à tuberculose, nossos encerramentos são cura, ou abandono, ou óbito. Então, assim, ele permanecer como transferência durante, né, a vida inteira, a ficha dele, transferência, transferência, e esse paciente não chegar em lugar nenhum, infelizmente, esse paciente não é transferência, é abandono. E aí, por isso que a gente fala bastante da questão da rotina de duplicidade, porque na rotina de duplicidade que vai ser identificado quais fichas são a inicial e a outra que é a final. Ou se é uma continuidade, ou se são tratamentos diferentes. Pode ir. Referente à cobertura vacinal, nós tentamos contato com os colegas, mas eu acredito que por conta de agenda nós não conseguimos, né, conciliar, né? Mas assim, querem Eu acho que falar? assim, se surgir alguma dúvida com relação a isso, a gente pode responder depois também, a gente entra em contato com o município. Pode passar, pode passar. Só reforçando, então, diante do que a gente falou aqui, né, as ações municipais, relembrando assim, né, quanto maior a cobertura de atenção primária, melhor a cobertura vacinal, mais cura de hanseníase e tuberculose na atenção primária, menos internações por condições sensíveis, né. E aí os passos, né, as ações que o município pode estar fazendo é o acesso e qualidade, né, na assistência, na atenção, começando na atenção primária, né, reforçando isso, qualidade dos registros no sistema de informação, todos já sabem, mas é importante a gente estar reforçando isso, porque a gente sabe que os municípios fazem um esforço no atendimento e às vezes se perde informações no caminho, né, como foi falado aqui na questão da hanseníase e tuberculose, então é importante a gente ter esse cuidado, né. Tratamento e cura das doenças endêmicas, fazer busca ativa, muito importante, e as estratégias de captação também das crianças para cobertura vacinal. E aí tem um cálculo um pouco desse coeficiente de participação, nosso colega também não pôde se fazer presente, né? Mas aqui essa é a fórmula, né? O coeficiente de participação da atenção à saúde é igual a esse IMQS, que engloba tudo isso que a gente falou, dividido pela somatória de todos os municípios, do IMQS de todos os municípios. E aqui, esse índice municipal, como a gente falou lá no começo, né, envolve todos esses indicadores que a gente falou, que é a internação, que é a proporção de cura de doenças endêmicas, né, na CNSTB, proporção de vacinas, internações por condições sensíveis, tudo isso ponderado pela taxa de cobertura das equipes de atenção primária. Né? Então, está aqui a fórmula do IMQS, tem alguns nomes um pouco diferentes, porque ele chama de índice de eficácia da atenção primária, que na verdade é a proporção de internações por condições sensíveis, índice de cura de doenças endêmicas, índice de cobertura vacinal, tudo isso dividido por 3 e multiplicado ao final pela cobertura de atenção primária. Mas também, assim, a gente não vai aprofundar isso agora, a gente vai mostrar onde vocês podem estar olhando esses resultados, né? E aqui eu estou falando só da saúde, né? O CIEGES, que é esse Serviço de Inteligência Estratégica para a Gestão do SUS, tem um painel com esses indicadores de saúde que está voltado para o ICMS. Então, ali eu posso filtrar por ano, né? Eu tenho aqui os resultados da atenção primária por município, então eu posso também filtrar por município, eu posso olhar só os resultados do meu município. Eu tenho ali a cura das doenças endêmicas, então ele traz os resultados tanto da hanseníase, tanto da tuberculose, tudo isso já vem calculado, tá?
E a cobertura vacinal por município também, ele está ranqueado ali, mas assim, o importante é o resultado final, né? E aí lá nos indicadores está lá, município e MQS. Então lá que eu tenho o resultado final da saúde, tá? CSIT, que é o resultado final da saúde. Aqui eu não tenho valores, eu só tenho o cálculo do indicador. Tem um outro painel também, mas esse é da CEPLAG, eu não trouxe aqui, mas ele mostra de todos os resultados de todos os municípios. A gente pode deixar com a Cláudia, né? Depois também, mas aqui é um lugar que eu encontro os resultados do meu município com relação à saúde, com relação a todos esses indicadores que a gente falou. Então, o município ele não precisa fazer cálculo, né? Ele vai buscar o resultado aqui. Então, assim, a gente chega ao final, deixando os nossos contatos aqui, ficando à disposição de vocês para dúvidas. Se tiver alguma dúvida que a gente não conseguir esclarecer hoje, a gente vai buscar junto aos nossos colegas, a gente repassa depois também, e aí a gente está à disposição de vocês. Tem algumas perguntas no chat. Vou parar de transmitir a tela. A gente já vai respondendo, Valdina? Então, eu estou vendo aqui no site, tem algumas perguntas aqui, inclusive, eu peço ao Pedro que libere os microfones assim que a gente terminar de ler aqui os questionamentos, para quem quiser fazer uma pergunta para as meninas, aproveitar a oportunidade. Bom, a pergunta que temos aqui é do município, deixa eu ver aqui, Vânia, de Itabaporã. Em caso de paciente recidiva, deve-se vincular a notificação? Aqueles pacientes que já estão há 2 anos em tratamento por indicação infectologista, como proceder no boletim de acompanhamento? Entenderam a pergunta, crianças? Oi, eu vou responder em relação à hanseníase. A notificação recidiva, ele tem que ser comprovado. Para ele ser recidivo, ele tem que ter um primeiro tratamento mais a cura do primeiro tratamento mais de 5 anos, para ser considerado recidivo. Tá? Então, aí, outra coisa, deve ser vinculado à notificação. Patrícia, eu acho que tá dando interferência tá dando interferência no seu microfone. Pode, por favor, repetir? Então, tá. Os pacientes de recidiva, para ele ser considerado recidiva, tem que ser a data de encerramento do primeiro caso ser maior que 5 anos, 5 anos a mais, para ser considerado recidiva. Aí, essa ficha, ela não vai ser vinculada, ela vai ser não listar, porque são 2 tratamentos em períodos diferentes. A vinculação, ela só é no período, mesmo tratamento. Ou é uma transferência de unidade, ou transferência de município, ou transferência de estado, tá? Mas a vinculação, mas quando se for recidiva, é não listar, porque o primeiro é maior que 5 anos, e são 2 tratamentos em períodos diferentes. Então, um não complementa o outro. Agora, nesses pacientes que estão em tratamento acima de 2 anos, a orientação da vigilância é o seguinte: primeiro, conforme o protocolo do PCDT da hanseníase. Paciente acima de 2 anos, tem que ver o que está acontecendo, porque, de repente, se ele tiver uma resistência medicamentosa, ele tem que fazer essa investigação de resistência medicamentosa. Não adianta só estender o tratamento, porque ele não vai curar, né? Se, por um acaso, for encontrado resistência medicamentosa, alguma medicação que ele já esteja usando.
não só estender. Primeiro, para o tratamento, faz a investigação, faz a biópsia, a coleta de biópsia, é encaminhado para o LACEN, essa biópsia. Aí o LACEN, a princípio, vai ser encaminhado para o nosso laboratório de referência, que é o Lauro de Souza Lima, tá? Então, a gente tem que fazer isso. No boletim de acompanhamento, a gente só vai dar sequência, que vai só parar no período que está fazendo essa investigação de resistência, depois vai dar continuidade. Se por um acaso ele, na investigação de resistência, foi comprovada a resistência, ele vai fazer mais 1 ano ou 2 anos de tratamento relacionado à medicação que ele teve resistência. Vai tirar aquela medicação e vai inserir uma outra. Vai dar continuidade. Infelizmente, esse paciente não vai entrar na corte de cura, né? Nem na anterior e nem na posterior, tá? Então, esse paciente, ele não vai ser contado para o município, onde acontece essas particularidades, tá? Uma dúvida, esse caso, essa pergunta, foi somente sobre rancenismo, porque a tuberculose é um pouco diferente. O paciente, ele só vai ser caso novo, como a gente já falou, somente uma vez. Ou seja, se esse paciente, por um acaso, inicialmente ele foi caso novo uma vez, ele tratou e ele curou, e aí novamente ele veio a se reinfectar, aí sim, nesse caso, serão 2 tratamentos diferentes, tá? Não vai ser vinculada essa ficha vai ser o tratamento A e o outro é o tratamento B. Isso para o caso de tuberculose, tá? No caso nosso não é vincular, você não listar. Aí a questão da janela é só o tempo, né? Então, o tratamento do 3 e o nosso que é de 6 a 9 meses. Menor. E voltando para o indicador do índice de participação municipal em relação a rancenias, ele, na nossa tabulação, a gente só busca casos novos. Se o paciente, nesse período, desse ano do diagnóstico, entrou como recidiva, ele não é calculado nesse indicador, porque ele tem que ser caso novo, né, e encerrado. Se for encerrado como cura, vai entrar no indicador proporção de cura. Então, a gente tem que prestar atenção. Então, pacientes que eles vieram, vamos supor, de outro estado, ele vai dar continuidade aqui, então é um paciente que também não entra nessa proporção de cura. Então, ele tem que ser caso novo, ou no seu município, ou em outro município aqui do estado. Porque como a gente pega caso novo, depois pega as informações do boletim de acompanhamento. Um exemplo, paciente aqui de Cuiabá foi para Várzea Grande. Então, ele é caso novo aqui em Cuiabá e ele mudou para Várzea Grande. Então, ele vai dar continuidade desse tratamento numa unidade de Várzea Grande. Então, esse paciente vai ser contado para o município de Várzea Grande, porque ele foi diagnosticado aqui, mas o boletim de acompanhamento, que é mensal, vai ser atualizado mensalmente no SINAM, até a cura desse paciente está sendo no município de Várzea Grande. Então, esse paciente vai ser contado para o município de Várzea Grande. Essa sua explicação, Patrícia e Vanessa, eu acho que é a mesma questionamento da doutora Maristela. Ela diz assim: o tratamento da hanseníase em alguns pacientes podem chegar a mais de 24 meses de tratamento. Como fica a questão do ICMS no município? É igual eu contei, ele passou desses 24 meses, ele não vai contar nenhum nem outro, porque como a gente pega o ano de diagnóstico, ele saiu de uma corte, que é em relação ao ano, né? E já entrou numa outra, que ele vai finalizar, né, vamos supor, finalizou com 36 meses, né? Então, ele não vai entrar nem em uma e nem em outra. Por isso que a gente pede sempre os pacientes com mais de 24 doses, sejam, tipo assim, tenham esse olhar, né, para poder ver se
Não adianta continuar o tratamento, porque, de repente, ele pode estar com uma resistência. Então, a gente precisa investigar a resistência para dar uma continuidade mais adequada, um tratamento mais adequado, mais direcionado para este paciente. Tá? Porque não são todos os pacientes, a gente tem uma porcentagem de pacientes que passam de 24 meses, mas a gente tem que ter esse olhar, tá? Tanto os pacientes que passam de 12 meses, e quando a gente encontra algum paciente com mais de 24 meses também, é o mesmo olhar, tem que seguir a investigação de resistência. Bom, aqui, então, agora vamos seguir para a terceira pergunta. Clarice Fernandes. Vigilância epidemiológica de Novo Mundo. Paciente fim da primeira fase TB. Foi internado e ficou 20 dias sem tratamento. O infectologista reiniciou o tratamento. Permanece a mesma notificação no SINAM? O que acontece? Para nós, abandono só é a partir de 30 dias sem tomar a medicação. Ou seja, o paciente iniciou em janeiro, pegou medicação para janeiro inteiro, e aí ele voltaria em fevereiro e ele não voltou, aí seria abandono. Agora, se ele ficou apenas 20 dias sem o tratamento, e aí depois ele deu continuidade, o que a gente orienta é que prolongue, né, o tempo de tratamento apenas dele, mas não que vai fazer uma nova ficha de notificação. A ficha de notificação só é feita uma nova em caso de transferência. Por exemplo, ele finalizou a segunda fase de tratamento dele e ele foi transferido para um outro local, a ficha inicial dele tem que ser encerrada por transferência e a nova local onde ele chegar tem que chegar por transferência. A entrada dele é por transferência. E aí sim seria uma nova ficha de notificação desse segundo local com um novo número do SINAM. Mas assim, se ele ficou dentro da mesma unidade, ele só deu um perdido e ele logo voltou para a continuidade do tratamento, aí sim, não precisa alterar a ficha. O número da notificação, a ficha permanece a mesma. Conseguiu ficar claro? Fátima, a gente pode voltar uma pergunta que tem um pouco mais para cima antes dessa? Antes dessa, é a que pergunta da notificação do SINAM. É essa? Não. Tem duas. O Anderson perguntou se o material vai ficar disponibilizado, a gente pode deixar a apresentação com vocês, tranquilo. A outra é do Anderson, cobertura de atenção primária, proporção de internações por condições sensíveis, proporção de cura de casos de tuberculose e hanseníase e os demais, onde pode-se extrair os dados, para que assim podermos acompanhar as informações e como é feita a extração. Exemplo, no site do DW Web, da SESMT e como filtrar e baixar. Então, assim, a cobertura de atenção primária, ela pode ser retirada lá no site do Ministério da Saúde, no egestorab.gov.br. Lá em relatórios públicos tem a cobertura de atenção primária de todos os municípios do Brasil todo, então é um relatório público, é de fácil acesso. A gente pode passar isso por escrito também para vocês. Com relação à proporção de internações por condições sensíveis, essa sim a gente retira do DW Web, que é no site da SES, tem um passo a passo também que a gente pode disponibilizar. Então, a gente vai passar para a Valdina e ela socializa com vocês, tá? Agora, em relação à tuberculose, o sistema oficial é o WI, SINAM-WI, não é pelo DW, tá? Então, a gente segue todas as informações aqui do roteiro para uso do SINAM-NET e hanseníase. Então, que são os indicadores oficiais, né? Que veio do Ministério da Saúde. Então, essas informações são retiradas de lá, né, do SINAM, e aqui tem todo o passo a passo. Os municípios, no geral, eles conhecem, porque não é um indicador novo, não é um indicador que começou a ser avaliado em 2022, tá? Esse indicador já é utilizado já há muito,
muito tempo, né? Porque a gente trabalha com metas desses indicadores, tá? Então, a unidade de saúde, a vigilância epidemiológica municipal, ela tem esse conhecimento, tá? Porque é o indicador, o escritório sempre dá esse suporte, tá? Porque tudo que a gente retira é um manual simples, seguindo esse daqui, né? A SINAM, através da tabulação, né? Então, através do WI, lá que a gente consegue pegar todos os filtros, tá? Assim como a tuberculose e a hanseníase, nós utilizamos esses cadernos que faz um roteirozinho. No caso da hanseníase, tem esse roteiro de uso, né? E no nosso caso, nós temos o caderno de indicadores que nós fazemos essa tabulação. E tudo isso aí a gente tira essas informações do TabWin. Então, na verdade, existem tutoriais, né? Sim. Aqui, falar em tutoriais, a Regina Paula de Oliveira Morim, ela disponibiliza um tutorial sobre extração de indicador. Eu até faço um comentário que eu tive a oportunidade de ver lá no município de São José do Rio Claro, um trabalho muito bem feito lá por eles, de extração de indicadores, e inclusive um trabalho referência. Caso alguém tenha dificuldade, entre em contato com eles para que eles orientem vocês a fazerem essa extração. Está muito bem feito lá por eles. Inclusive a Cleide, que era secretária de saúde à época, hoje ela está no município de Alto Paraguai. Ela também é uma pessoa bastante acessível e pode auxiliá-los. Bom, na sequência, boa tarde, Davi. Davi é lá de Dom Aquino, Salvador, não, Portos Gaúcho. Gaúcha do Norte, desculpa, Davi. Por que o cálculo das doenças endêmicas não é feito por percentual de tratamento que o município faz? Vejo que o município não tem segurar o paciente. Na minha opinião, esse cálculo só favorece quem curou o paciente. Se dois municípios trataram um paciente e um só ganha o mérito, é errado no meu ponto de vista. Cada município deve ganhar pela proporcionalidade tratada. Então, é um indicador já que veio já estabelecido, né? Não fomos nós, aí quem criou esse indicador. E tem o passo a passo, né? Porque se o paciente ele foi transferido de um município para o outro, ele não vai contar para o seu município, você não vai ser prejudicado. O outro que precisa acompanhar o paciente, né? E a cura, né? Nesse intervalo do ano da corte, tá? Então, ninguém sai perdendo. Se o paciente foi transferido, né? Ninguém está perdendo. O que é muito prejudicial ao paciente que abandona. Para ser considerado abandono na hanseníase, né, são 6 meses para casos multibacilares. Então, se o paciente está na sua unidade, ele não compareceu de 6 meses a mais, aí é considerado abandono. Mas a unidade ela não pode deixar o paciente, ele não veio esse mês, tudo bem, né? Problema dele. Não é. É o problema da unidade de saúde, tem que fazer essa busca ativa, saber o que aconteceu com esse paciente, tá? Então, a gente tem que acolher, igual lá, uma das sugestões, né? Acolher o paciente, esclarecer todas as coisas, esclarecer quando tiver uma reação hansênica, né? Porque tem os sinais e sintomas característicos de reação hansênica, tem para falência terapêutica, tem se estiver evoluindo para uma falência terapêutica ou uma resistência, então tudo isso vai ser acompanhado mensalmente na unidade de saúde. Então, nós estamos qualificando o serviço que vocês estão oferecendo aos seus munícipes, tá? Então, esse aí só e todas as informações são vocês que colocam no sistema. Aqui a gente só colhe os dados que vocês colocaram, porque a gente não insere informação no Sinan, a gente não faz isso. Então, tudo isso é informação municipal. Sobre isso é que os cálculos eles são realizados por município de residência, tá? Então, ainda que o município X
digamos, só um exemplo, né? Cuiabá é a residência desse paciente, ele iniciou o tratamento em Cuiabá, mas encerrou o tratamento em Porto Alegre. Então, significa que esse tratamento em Porto Alegre, a residência dele vai ser Cuiabá, né? O paciente ele vai dizer onde que ele mora. Por isso que a gente fica preocupado também referente à residência, porque quando o paciente informa que a residência dele, por exemplo, era Cuiabá, e ele abandona, a gente tem prejuízo para o município de residência, mas da mesma forma também a cura. O benefício vai ser para o E outra coisa que a gente percebe muito é quando o paciente, uma das formas que o paciente não é paciente pega férias e vai para um outro município, um outro estado. Vanessa, está cortando o seu áudio. Então, tudo isso tem que passar essa informação para para o paciente, né? Se ele for viajar, né? Se ele for transferir para outro município ou para outra unidade, tem que ter um fluxo estabelecido, né? Que a unidade sempre tem que informar, fala assim, olha, se por um acaso o senhor for para uma viagem, ou mudar de bairro, ou mudar de município, nos informe que nós temos que passar a ficha de transferência para o senhor dar continuidade tanto no outro município ou numa outra unidade de saúde, porque a gente tem que qualificar as informações da ficha de notificação do SINAM, para não ficar ou em aberto, ou ocasionar abandono, porque isso prejudica, né? Porque a gente pega caso novo, município de residência, então, e tudo isso, esse município de residência, são informações que a gente pega do boletim de acompanhamento. Então, a gente tem que dar um segmento para esse paciente, desde o início até esse paciente. Então, sobre esse assunto especificamente, Patrícia, Alessandra e Vanessa, a MM foi provocada pelo município de Gaúcha do Norte, propondo colocando essa sugestão numa pauta para ser analisada. E possivelmente vocês receberam uma notificação do próprio município, que foi isso que eles nos informaram, e a MM, mediante essa demanda, nós notificamos, quer dizer, pedimos um apoio para a Assembleia, porque lá na Assembleia tem um PL número 56, do Dr. João. E esse PL trata a mudança, se vocês quiserem, eu até mando para vocês avaliarem. Eles estão mudando, dando uma nova forma de captar essas informações, tirando a cura como ponto final para pontuar. E colocando a busca ativa, não é que estão tirando. Uma das opções é a cura, mas quem na falta da cura entra a busca ativa e um outro critério lá que eu não me lembro. E esse município Gaúcha do Norte fez essa proposta, nós encaminhamos para análise junto com esse PL. Então já está lá, inclusive pedimos também apoio do Tribunal de Contas para promover a celeridade desse processo ainda dentro deste ano. Então, possivelmente, diante dessas provocações, dessas manifestações de dificuldade, possivelmente esse critério cura da hanseníase pode ser que sofra alguma alteração. Por enquanto, do jeito que as meninas se referiram, é o jeito que vai ficar, porque a SES não é autônoma para mudar nenhum critério definido em lei. E esse critério está na Lei 746, que é a que define os coeficientes do IPM, do ICMS, né? Então, na sequência de perguntas, lembrando que tem a lista aí do pessoal assinar a presença, temos aqui, abono de hanseníase após quanto tempo sem medicação? Parece que já respondeu, que são 6 meses, né? São 6 meses para multibacilares e 3 meses consecutivos, né? Tanto os dois são consecutivos. 3 meses consecutivos para pacientes paucibacilares. Então, a unidade ela não pode esperar chegar a 3 meses consecutivos ou 6 meses consecutivos sem o paciente retornar à unidade e ficar despreocupado, né? Então, a gente precisa acolher esse paciente, trazer esse paciente à unidade, avaliar os contatos desses pacientes também, né? Porque não adianta nada, de repente, um paciente que
que reinfectou menos de 5 anos, né? Que acima de 5 anos é recidiva. Menos de 5 anos já é outros ingressos que a gente coloca, né? Modo de entrada é outros reingressos. Porque o paciente reinfectou, porque não está sendo acompanhado esses contatos, porque os contatos dos casos positivos, eles têm que ser acompanhados durante 5 anos. Então, eles têm que ser avaliados pelo menos uma vez ao ano. E se um paciente tem 5 contatos, esses 5 vão ser avaliados durante 5 anos consecutivos, para poder esse paciente que já foi tratado não voltar com a doença, né? Não ser reinfectado, porque não achou, porque a hanseníase é uma doença de contágio lento, prolongado e íntimo. Então, tipo assim, demora muito para poder ser diagnosticado, para poder aparecer os primeiros sinais e sintomas da doença em alguns pacientes. Então, a gente precisa ser avaliado, o contato dos casos ser avaliado durante 5 anos consecutivos. No nosso caso da tuberculose, vou tirar um pouquinho a máscara, que a máscara não sufoca. No nosso caso da tuberculose, nosso período de abandono é quando fica mais de 30 dias sem a medicação. Ficou mais de 30 dias sem medicação, abandono, tem que reiniciar o tratamento do zero e o tipo de entrada seria reingresso após abandono. Somente vai ser recidiva os casos que curou, né? Fez um caso novo, curou. E aí ele se reinfectou novamente, aí ele entra como recidiva. Mas se ele saiu por abandono e ele voltou, aí é reingresso após abandono o tipo de entrada desse paciente, tá? Referente à tuberculose ainda, a hanseníase tem essa janela de 5 anos em análise, paciente outro. No caso da tuberculose, nós não temos um tempo de permanência, tá? A tuberculose, ela é dessa forma, a gente não tem daqui 5 anos vai ter caso novo de novo? Não. Ele só é caso novo quando é caso virgem, nunca tratou, nunca entrou em contato com a medicação. Caso novo. Agora, das outras vezes que esse paciente vir a apresentar a infecção da doença, ou ela vai ser por causa de recidiva ou vai ser por causa de reingresso após abandono. Certo. Na sequência, Juliana de Nova Mutum. O município de Nova Mutum já acompanha os dados com cálculos a nível municipal, mas gostaríamos de conferir as informações da base de cálculo, fórmula e tal. Posso entrar em contato com a área técnica da vigilância da SES? Janaína, Patrícia e Vanessa? Pode. Porque a diferença desse, né, que o município tem muita dificuldade para entender isso, porque eles colocam a informação, né, fez lá todo o acompanhamento, inseriu as informações no boletim de acompanhamento, aí até chegar aqui, então, tipo assim, ele salvou, aí tem um dia específico que ele envia, o município envia para o escritório. Aí o escritório espera todos os municípios, né, enviar aquele dia específico. Aí depois tem um dia também específico para poder enviar para aqui o nível central. Aí depois que envia, que todos os escritórios têm o dia específico que envia, que é toda segunda-feira que todos os escritórios enviam as informações do SINAM. Né? Então, aí na terça-feira, atualiza tudo para a gente. Então, a partir de terça-feira, nessa semanal, que a gente consegue verificar as informações que vocês colocaram aí no município. Ou tá? seja, Tanto é que nós trabalhamos com congelamento da base de dados. O congelamento da base de dados vai ser agora aqui, nível central, tá? Vai ser dia 31, né? 31 de março é o congelamento da base central. Então, a gente espera tudo, aí a gente congela para poder tirar uma informação, né, mais próxima que o município colocou no sistema. Só para esclarecer o que a Patrícia está falando também, para complementar, ou seja, na terça-feira, digamos que nós estamos na terça-feira, dia
Só vou abrir meu calendário, tá? Terça-feira, dia 10, o município enviou o lote. Na quinta-feira, o escritório regional recebe esse lote, que foram enviados para os municípios, e eles fazem o consolidado e envia esse lote para o nível central. O que acontece? Nós falamos sobre o prazo do dia 31, que vai ser congelada a base, mas a problemática é chegar esse lote até nós. Ou seja, se nós falarmos aqui que a nossa base, nível central, vai ser congelada no dia 31, espera-se que ali vai demorar em torno de umas 2 semanas para as informações chegarem, tá? Então, o município tem que estar enviando, né, de forma lógica, as informações ou enviando o lote até no máximo dia 15, para que na outra semana chegue para o escritório, para que depois chegue até nós, no nível central. Senão as informações elas não vão chegar da forma que saiu no município. Quando a gente faz também, a gente se disponibiliza para ajudar nessas questões de cálculos, quando as pessoas têm dúvida, a gente mostra todo o passo a passo e sim, pode ser que tenha um pouco de diferença nas informações, nos números, né, nos dados, mas porque do município vai ser um dado que está ali rápido, real, e até chegar em nós, esse número, ele vai ter esse atraso de até uns 15 dias, talvez. Então, assim, a gente precisa, né, que quando a gente encaminha algumas solicitações de correções para ser feita no banco, na base de dados, elas precisam ser feitas com bastante presteza, para que essas informações cheguem até nós a contento. É ter o cuidado com o tempo e a cada fase da alimentação, né? Desse sistema. Bom, com relação à ficha do Sinan, hanseníase, vai ter alguma atualização à forma hanseníase neural? Então, em relação hoje, né, nessa ficha atual, né, que está dentro do Sinan, quando é identificado neural pura, tem que colocá-la na forma como não classificado. Porque neural pura, você não vai ter as lesões, você vai ter só vai ter a quantidade de nervos, né, afetados, não tem quantidade de lesões. Então, quando for identificado neural pura, nessa ficha vai colocar como não classificado. Tá? Mas futuramente terá uma nova ficha que vai ter esse campo, tá, de neural pura. Mas atualmente a gente sempre solicita para que coloque como não classificado, tá? A neural pura. Bom, as perguntas acabaram. Eu peço ao Pedro para abrir o microfone de todos, para caso alguém queira fazer um questionamento, aproveite esse momento aqui com as meninas da SES, para que a gente finalize a nossa tarde, os trabalhos dessa tarde de hoje. Mais alguém gostaria de fazer um questionamento? Pode escrever aqui no chat, ou pode aguardar um momento aqui que o Pedro for abrir o microfone. E lembrando aqui, meninas, que nós tivemos um pico aqui de 111 acessos. Observem que existe ainda, apesar do assunto não ser novo, mas existem muitas dúvidas dos detalhes, né? Dos detalhes que vai modificar os resultados do cálculo que está hoje vigente nessa questão do coeficiente da saúde dentro do IPM. E, de fato, é muito complexo. Eu e as meninas estávamos comentando aqui, meu Deus, tanto nome difícil, tantos procedimentos difíceis. Então, a gente tira o chapéu aí para o pessoal que está na frente aí da execução dessas informações no município, do acompanhamento dessas endemias, da responsabilidade da cultura, né, de fazer com que identifique novos focos da doença. De fato, é muito difícil, eu acho muito difícil esse trabalho de vocês. E vocês, na SES, tecnicamente, um cérebro bem aprimorado para conseguir juntar tudo isso e jogar numa fórmula. De fato, é muito difícil. Os microfones estão abertos. Caso alguém queira fazer algum questionamento, fazemos essa pergunta e daqui a pouco já vamos encerrar.
Então, meninas, estão pedindo aqui no chat o telefone do setor que vocês trabalham. Por favor, já digita aqui no chat qual é o setor o número, o ramal que o pessoal consiga falar com vocês ou consiga tirar essas dúvidas. Porque nem adianta ligar para nós aqui que nós não vamos dar conta de responder. O máximo que a gente consegue é ligar desesperada para vocês. Pessoal, eu faço novamente o questionamento. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta diretamente às meninas? Bom, diante de não haver essa necessidade de fazer um questionamento, meninas, a gente já vai encerrando aqui. Vocês aqui já disponibilizaram os contatos, nós agradecemos. E, com certeza, antes de terminar abril, novos assuntos virão sobre isso. E querem saber também se tem algum e-mail. Tem, aqui vocês já disponibilizaram o e-mail, né? Se tem algum telefone. Além do e-mail, se tem telefone no setor. E já escreveram, né? Bom, nesse momento a gente já passa, Alessandra, para vocês fazerem as considerações finais, para a gente finalizar os trabalhos dessa tarde. Parece que o Silvio vai falar alguma coisa, Silvio? Bom, Vai? então vamos fazendo as nossas considerações finais, né? Quero fazer aqui meus agradecimentos pelo convite, né, da AMM. É bem importante para nós estar orientando os municípios nesses indicadores. No contexto em geral, a gente sabe que saúde é bem complexa, né? A gente sabe dos esforços dos municípios. E quanto mais a gente fornecer, dar essa informação, né, mais eles conseguem também está evoluindo nos indicadores deles, né? Dizer que a gente está à disposição, que as meninas aqui são feras, né? Vocês viram que todas as perguntas, elas estão na ponta da língua. Então, assim, nós estamos aí para contribuir. Nós temos escritórios regionais de saúde que também são esses apoiadores regionais e eles também podem estar auxiliando vocês. Ai, que bom. Eu não sabia. Vocês têm os regionais nos polos ou em todos os municípios? São 16 regiões de saúde, 16 escritórios regionais. É como se fosse a SES, né, nessas regiões apoiando as Ah, bacana, bacana. São nos polos, então, né? Muito bacana isso, muito bacana. E aí, lembrando também que o estado de Mato Grosso, os consórcios de saúde são referência a nível nacional de operação de políticas do estado. Então, o estado de Mato Grosso está bem aparelhado em relação à logística de saúde, em relação à parte de execução, de informação. Os consórcios funcionam aí a pleno vapor, né? Eu não vou mais te aconselhar, não vou mais. Bom, pessoal, por favor, Denilza, mantenha desligado o seu microfone, caso não deseja falar. Então, por favor, Patrícia, as suas considerações finais. Sim. Eu queria agradecer, né, vocês, porque sem vocês a gente não pode coletar as informações aqui. Então, nós estamos aqui sempre para ajudá-los, tá? Porque precisamos que o Estado de Mato Grosso, ele está investindo em capacitações profissionais de nível superior, né? Nós tivemos especialização de hanseníase, agora para os profissionais, multiprofissionais também, né, que já está indo para a segunda turma. Só que, assim, o que a gente percebe, o diagnóstico está sendo feito, né? Tanto é que a nossa taxa de detecção está 123%. Então, por isso é considerado um estado hiperibêmico. Então, não adianta só diagnosticar e não acompanhar esse paciente.
Então, o paciente ele pode ser diagnosticado numa referência, mas só que ele vai voltar para o seu município de residência. E lá ele precisa ser acompanhado pela unidade de saúde. E a unidade de saúde, o papel dela é acompanhar mensalmente, fazer avaliação de enfermagem, fazer avaliação médica, né, para acompanhar todo o tratamento. O tratamento é longo. Nós falamos 12 doses, essas 12 doses pode ser no intervalo de 12 meses ou 18 meses. Aí os que estão acima, a gente tem que partir para investigação de resistência, né? Para a gente poder fazer um tratamento mais adequado, mais direcionado para esse paciente. Então, a gente precisa acompanhar. Então, não adianta só diagnosticar e soltar esse paciente. Então, nós precisamos acompanhar até a cura, até o desfecho desse paciente que a gente fala. Né? Então, eu quero agradecer, tipo assim, que estamos aqui para apoiá-los, para orientá-los da melhor forma possível, porque a gente tem que informar o que vocês precisam informar o que vocês estão fazendo no município. E essas informações é através do boletim de acompanhamento. Aí que a gente consegue tirar as informações, fazer um boletim epidemiológico anual, né? Normalmente a Canceríase faz o boletim epidemiológico anual, né? Que vai sair agora, né? Nos próximos dias ele vai sair. Mas precisamos do apoio de vocês, né? Que vocês que são, a gente trabalha para vocês. Hilda. Vanessa, as suas considerações? Me surgiu uma dúvida. Posso fazer uma pergunta? Sim, fique à vontade. Tá. Pegar esse jogo. A Protec já está lá, né? Então, a minha pergunta, na verdade, é uma dúvida eu queria ver com a Patrícia. Patrícia, boa tarde, tudo bem? Eu sou aqui de Barra do Bugres. Tá me ouvindo? Sim, estou ouvindo. É que você falou a questão, né, do curso que tem tido na Escola de Saúde Pública. E hoje eu recebi uma paciente, eu queria tirar uma dúvida com você. Essa paciente passou por um profissional, né, que estudou aí em Cuiabá na Escola de Saúde Pública, uma rancenóloga, e ela veio com uma prescrição diferente do medicamento que é padronizado pelo Ministério. A minha pergunta eu vou tratar essa. E ela disse assim: no receituário já veio escrito: paciente solicita medicamento diferenciado por questões que ela não queria mudar de cor, enfim, aquelas questões todas. Quando eu for notificar essa paciente, como que eu vou agir diante disso? Porque a medicação dela eu não tenho para disponibilizar. Ela disse que ela vai comprar a medicação, tá? Então, a minha pergunta é, na notificação, eu vou proceder como? Eu vou ter que justificar isso? Vou tratar de forma normal? Como que a gente vai conduzir isso? Então, aqui o que a gente sempre orienta tipo assim, que nos encaminhe essa prescrição, né, o nome do paciente, a ficha de notificação, tudo, para a gente fazer uma orientação mais específica. Porque quando o Ministério da Saúde, através do PCDT da Hanseníase, que foi desde 2022 que nós temos o PCDT da Hanseníase, então tem um rol de medicação, né? E tem as variações, né? Nós temos medicações de primeira linha e as medicações de segunda linha. Então, a gente tem, se tiver contemplado nesse rol, tanto de primeira linha como de segunda linha, com as justificativas, né? Tudo, isso é disponibilizado. Agora, quando sai desse rol de medicação, que o Ministério, né, que a gente recebe essas medicações do Ministério, a gente faz as orientações, né? Porque aí, igual essa paciente, ela já entrou já falando para você, eu vou comprar isso, eu vou comprar, né? Então, esse paciente vai ser acompanhado pela essa médica. Acredito, não sei, né? Porque eu não sei toda a história, né? Acredito que seja uma paciente consultório particular. Nós temos uma nota técnica, quando o paciente é diagnosticado no consultório particular, ele tem alguns fluxos que tem que acontecer. Então, todos os escritórios, nós passamos essa nota técnica estadual, porque está acontecendo muito isso, tá? Não é só no seu município. Então,
E o município tem que passar essa nota técnica para o profissional, para o consultório particular, que tem que seguir um fluxo. Porque se as medicações que estão no rol do Ministério da Saúde, nós, como Estado, como município, vai oferecer. Fora isso, o paciente vai ter que custear essa medicação, porque não tem como o Estado oferecer uma coisa que não está na lista de medicação, né, do Ministério da Saúde. Então, a gente Então, sempre, se puder enviar para a gente poder estar auxiliando de alguma forma vocês. Então, essa medicação ela não está contemplada no rol da medicação do Ministério, não, tá? Uma só, uma medicação está, tá? A outra não está. Só que esse caso, essa paciente, ela já havia passado por nós, porque aqui a gente tem uma referência no município, né? Nós trabalhamos aqui, graças a Deus, a gente tem um bom acompanhamento com a médica com a gente, que nós temos uma referência no município para hanseníase. E ela veio para a gente na referência nossa do município. E ela foi diagnosticada, né, para o tratamento, mas ela foi resistente e ela não aceitou, né, de que ela realmente tinha a doença e ela foi procurar outros caminhos. Ela foi em um outro município, procurou uma rancenóloga, né, e aí ela veio hoje com essa prescrição que a medicação não faz parte do nosso rol de medicação, né? E aí eu fiquei preocupada por questão de como a gente vai conduzir isso, questão de tempo de tratamento, porque é uma medicação que não faz parte do rol nosso de tratamento do Ministério, entendeu? Depois, por isso que eu estou perguntando um contato de vocês, para eu estar falando com vocês, posso até mandar a receita dela, a prescrição, para a gente estar conversando sobre isso depois no privado, tá bom? Não, beleza. Beleza. Acho que tem mais pergunta aí, né? Bom, Mesmo caso. pergunto mais, parece que tem mais perguntas aqui. Cleiton, excelente o posicionamento da colega sobre essa situação de médico que indicam tratamento de rãs fora do SUS. Mesmo no caso de paciente custeando a médica com recursos próprios e ele sendo lançado como paciente de rãs, como fica a situação do INPC, ICMS do município? Então, por isso que nós lançamos essa nota técnica. Eu acredito, tipo assim, você deve estar com dificuldade, porque eu acredito que não chegou essa nota técnica até vocês, né? Porque foi enviada a todos. Compartilha com a gente, por favor, Patrícia, essa nota. Essa nota técnica, quando o paciente é diagnosticado em consultórios particulares, o que tem que fazer? Como que é esse fluxo? Lá tem todo o fluxo em relação à notificação, ao tratamento, né? Como será conduzido, né? Então, tem todas as informações dessa nota técnica, tá? Então, depois eu disponibilizo essa nota técnica para vocês, tá bom? Ok. Bom, eu consulto mais uma vez. Mais alguma pergunta? Vanessa, você já fez as suas considerações? Só acrescentando, então, né, que nós estamos à disposição, mais uma vez nós gostaríamos primeiro de agradecer, mas também que nós estamos nos colocando à disposição, como a Patrícia tem visto, nós trabalhar com uma modalidade um pouco diferente, como nós encaminhamos o nosso monitoramento e as incompetências e aquilo que precisa ser corrigido. Nós encaminhamos também ao escritório regional à disposição, tá? Caso precisem falar conosco, nós fazemos às vezes videochamadas, tá? Nós nos disponibilizando mesmo, colocamos à disposição aquilo que precisa ser corrigido. Estou com dúvida em como faz tal processo, a gente também se coloca à disposição, a gente tira dúvidas, quando pedem treinamento, nós estamos também à disposição, tá? Então, assim, qualquer dúvida, estamos aqui. E aí pode estar... Só lembrando uma coisinha. Aqui na Vigilância da Hanseníase, nós temos começamos ano passado, fizemos o ano inteiro, vários municípios vieram aqui, tá? Para poder fazer uma capacitação em serviço, né? Na vigilância epidemiológica, né?
como será notificado, como será o manejo desse paciente. A gente consegue encontrar estratégias para cada município, né? Porque eu escuto esse município, né? O que tem, o que ele oferece, o que a gente pode fazer, o que a gente pode auxiliá-lo em relação a isso. Igual eu falei, não adianta só diagnosticar e a unidade faz Isso os é. documentos e não chega essa informação no sistema. Então, a gente precisa alinhar melhor. Então, nós estamos à disposição. Qualquer município que queira vir aqui na vigilância, aqui em Cuiabá, eu separo uma sala, eu atendo o município, né? Eu escuto, vejo tudo que precisa, tudo, e eu ensino em relação a SINAM, a Tabuim, boletim de acompanhamento. Então, é só solicitar ao escritório regional, tá? O escritório regional vai estar agendando comigo aqui a equipe, vai estar agendando comigo, com a gente, né? Para poder vir. É só um dia de capacitação, de serviço, tá? Então, nós estamos à disposição para isso. Mas primeiro, precisa entrar em contato com o escritório e solicitar essa agenda. Isso mesmo. Bacana, bacana. Na verdade, esse trabalho vocês fizeram aqui o ano passado no mutirão, né? Atendeu a equipe do município, foi tirado dúvida, foram colocadas todas as situações. Aquele mutirão foi de um sucesso assim absoluto, todos saíram satisfeitos, tanto é que até diminuiu um pouco as perguntas depois daquele mutirão, porque muita gente saiu daqui muito satisfeita. Bom, eu peço a todos que abrem as suas câmaras para a gente registrar esse momento aqui, com acesso, com esse trabalho nosso aqui. Vamos tirar uma foto e um sorrisão de quem está feliz e de quem entendeu tudo. Estou vendo aqui o Anderson, que está sempre aqui conosco também. Vamos abrir essas câmaras. O Pedro. Pedro, já está posicionado para tirar a foto? Aguardando para abrir a câmera. Viu, Raiane? Podemos tirar? Que maravilha. Meu favor. Pode tirar, Pedro? Você vai tirar? Avisa aí para todo mundo sair sorrindo. Não, eu estou finalizando. Vamos, Pedro. Obrigado. Ei, Pode tirar? Já tenho, cara. Terminou, Pedro? não, Ainda não. Bom, Pedro. Está todo mundo congelado. Sem respirar. Pedro, calma, estou terminando. É que é 4 páginas, segura aí. todo mundo congelado. Pronto. Aí, pessoal, muito obrigada mais uma vez, tá? Pelo carinho de vocês, por atender o nosso chamado. Nós estamos aqui sempre para atendê-los e, graças a Deus, a gente tem tido um bom retorno do governo pelas secretarias. Nós temos, né, Alessandra, um grupo aqui, eu não sei se a Vanessa está nesse grupo, a Patrícia eu sei que está, a Vanessa eu não tenho certeza, que são os técnicos que lidam com esse assunto no assunto do IPM. E ali é um assunto, ali só entra quem vai resolver, quem não vai resolver não fica por lá, porque são muitas coisas que a gente precisa desse retorno e a gente conta com vocês. Mais uma vez, Patrícia, Alessandra e Vanessa, a gente agradece muito a participação de vocês e todos vocês, os nossos parabéns aí de vocês estarem com a mão na massa e trazendo bons resultados. Só falta aí Até mais. Obrigada, Pedro, pela sua atenção conosco aqui. Está acabando de terminar a live, tá?